Ikke verden love å vandre i mørke, som ikke har sett natten. Senhores cavalheiros, senhoras damas, Batman Master 9 mais uma vez ainda vivo e atuante nessa conexão youtubística do underground do YouTube Brasil. Senhores cavalheiros, senhoras damas, mais uma vez nós nos encontramos e eu... As pessoas ainda discutem política no YouTube. É impressionante, senhores. Nós discutimos política. Porque, senhores, a política não faz mais sentido algum. Eu ainda acho conveniente você ter algum tipo de discussão, mas não nesse nível. Eu já falei muito de política. Política já foi algo que esteve na minha cabeça. Mas, senhores... qualquer um de nós pode chegar às conclusões óbvias que cada país tem um governo que merece e que cada pessoa tem um comando que merece ter. Isso não sou eu que decido, isso não é você. Senhores, são leis da natureza. Não há democracia, não há representatividade política entre animais, senhores. Nós somos animais, agora nós criamos uma casca, nós criamos uma espécie de simulação de ordem. As pessoas têm medo de anarquia, as pessoas têm medo de coisas novas, porque elas vivem dentro dessa simulação. Como se houvesse alguma ordem em si. Senhores, existem parâmetros funcionais dentro desse universo. E a maioria deles, senhores, trabalha com caos. Nós sentimos caos na nossa existência. E nós fugimos desesperadamente de qualquer coisa que lembre caos. No começo das religiões, eu já fiz vídeos sobre isso. Caos sempre é representado por uma serpente. E você tem um Deus que vem dos céus, senhores, matar a serpente, que representa o caos. Muitas vezes esse caos também representa o aspecto feminino da natureza. As tradições apolíneas ocidentais. Como diria nosso amigo Nietzsche, a filosofia é mulher e ela deseja ser dominada, obviamente não pelos fracos. As pessoas pensam, mais uma vez, voltando ao pensamento de Nietzsche, as pessoas pensam que elas vão ter qualquer tipo de experiência, tendo essa experiência através de livros. Livros são guias, livros nos passam estruturas de pensamento, são estruturas organizacionais.
não são experiência humana em si. E, senhores, o que define os parâmetros da sua vivência aqui nesse planetinha imundo é a sua vivência humana, não a sua carga de informação abstrata. Mais uma vez, os aspectos que organizam essa realidade, senhores, eles ainda estão em parâmetros animais, senhores. Nós vivemos entre animais, nós somos animais, nós temos governos constituídos, geridos, feitos para controle de animais que nós somos. Por que nós deveríamos esperar modificar as coisas se nós continuamos sendo animais? Nós precisamos de governos que possam gerir os animais, as bestas que nós somos. Muitas pessoas esperam que de alguma forma algum Deus vá cair dos céus e eliminar o caos. A mentalidade de que a ajuda virá de cima ainda persiste, mesmo em pessoas que se dizem ateias. Essas pessoas esperam pela destruição do caos, ao invés de aprender a lidar com ele. O caos é um aspecto relevante da nossa vida, não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental. Psicologicamente nós somos caóticos, nós somos instáveis. Nós mergulhamos em ondas gigantescas de pensamento que não levam a lugar nenhum, referências e mais referências com sentido à realidade, mas que não dizem, não nos dão respostas sobre o que nós somos ou o que nós queremos fazer. Nós devemos desenvolver filtros que controlem a quantidade de tempo que você gasta com determinadas coisas. Então as pessoas pensam, ainda mais uma vez voltando ao assunto de mais outro vídeo, as pessoas preferem se colocar no lado do bem, acreditar que elas estão numa luta metafísica contra o mal, que, como eu disse mais uma vez, tem origem nesse aspecto psicológico. A mente humana tem uma luta, travou uma luta entre caos e ordem. Nós ainda temos a mesma mentalidade de povos antigos. Nós ainda acreditamos, nós ainda esperamos por salvadores, sejam esses salvadores messias, sejam esses salvadores grandes líderes políticos, sejam esses salvadores grupos revolucionários, seja o que for. Nós ainda esperamos por salvação. Parece que é característico da mente humana esperar por salvação. Caos é a principal força, aspecto que nos rodeia o tempo todo. E nós aprendemos que o caos representa o mal, mas nós deixamos de lembrar que o aspecto caótico também é a fonte de criatividade. E que se tudo estivesse organizado perfeitamente, como muitas pessoas querem, nós seríamos estáticos. Para mim, o movimento é mais importante do que a organização. E mais uma vez, eu não acredito que a grande maioria das pessoas estão prontas para viver em uma sociedade cujos sistemas políticos não sejam feitos para gerir animais, porque essa sociedade ainda é formada por animais. Então nós podemos sonhar com um futuro longínquo, onde todas as pessoas teriam educação, estariam num nível perceptivo maior. Isso seria bem mais útil se nós mantivéssemos os pés no chão. A realidade é uma produção mental. Você vive na sua realidade. Arrogância demais você dizer que o mundo tem problemas porque a grande maioria das pessoas não compartilham da mesma visão. Nós ainda temos injustiça e violência porque essas coisas ainda fazem parte de nós. E algumas pessoas, só talvez, algumas pessoas ainda precisem dessas coisas no processo de evolução delas. Elas precisam passar por isso, precisam aprender a resolver determinados problemas relacionados à injustiça, relacionados a egoísmo, relacionados à nossa animalidade, à nossa bestialidade. Essas coisas não serão resolvidas por nenhum herói, instituição ou grupo revolucionário. Você só pode resolver essas coisas em você. Nós
podemos constituir nossos grupos, nós podemos conversar entre si, nós podemos nos influenciar, as pessoas que estão no mesmo nível, querer que todos os demais participem da mesma festa, é infantilidade ou resquício de uma estrutura psíquica religiosa, mesmo em ateus. Se cuidem. Ikke bør love å vandre i mørket, som ikke har sett natten.